Graça e a paz, querido irmão. Um bom dia para você. Um bom dia de terça-feira. Hoje é dia 20 de agosto de 2024. Que o Senhor esteja contigo nesse dia de manhã. Que o Senhor esteja contigo aonde você estiver nos ouvindo e seja abençoado, edificado. Eu queria começar essa live agradecendo ao Senhor, agradecendo porque nós somos bem-aventurados. Nós somos pessoas que são agraciadas pelo Senhor. O nosso Pai é um Deus que cuida de nós. Pai, nós queremos dizer, Pai, nós temos prazer em estar contigo, temos prazer em buscar a Ti, temos prazer em meditar de dia e de noite nas Tuas verdades, porque é a Tua verdade que nos alimenta, nos sustenta, Pai. E nós sabemos, Pai, que quando nós nos alimentamos, nós frutificamos em Ti. Quando nós estamos bebendo, comendo de Ti, nós somos fortalecidos por Ti, Pai. E essa paz nos dá confiança. Isso nos traz esperança, Pai, em nome de Jesus. Fortalece a cada um nessa manhã, fortalece os teus filhos na caminhada, fortalece o ânimo, fortalece a fé de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Alguém que esteja enfrentando lutas, dificuldades, aflições, vem com teu poder e graça, vem com tua misericórdia, vem com tua mão forte, porque o Senhor é aquele que cuida do nosso caminho, é aquele que conduz o caminho dos justos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido. Nós estamos aqui substituindo o pastor Ricardo, é uma honra, alegria, e eu queria dar as boas-vindas para os irmãos que já entraram, e se você já entrou, manda um aviãozinho para os irmãos para ouvirem agora ou depois, para serem edificados. Hoje nós vamos falar sobre montanhas, sobre por que a minha montanha não se move, por que a minha montanha está aqui ainda e ela não vai para frente. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso também, amém? Mas mandou um aviãozinho e eu queria dar então os parabéns, ou bom dia para Tevini Prado, Alex, bom dia também, Suzana, bom dia, Daniel, a graça e a paz, glória ao nome do Senhor. Leni, bom dia. Primícias, Dance, bom dia. Bela, aleluia. Inês, Igor, Renata, bom dia. Opa, WPA, RL, bom dia. Júlia Menezes, a paz. Iomara, paz, bom dia. Que a graça do Senhor esteja contigo. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Então você que dormiu, descansou, tenha clareza, tenha discernimento que o Senhor é por ti. Amém? E a palavra de Deus diz, tem um versículo lá em Hebreus 11, capítulo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, você precisa hoje, nessa manhã ou nesse dia, falar: Pai, eu creio que a minha fé precisa ser aumentada, precisa ser ampliada. Porque sem fé eu não consigo te agradar. Eu quero te agradar, eu quero te conhecer mais, eu quero me aproximar mais do Senhor, eu quero ter a clareza da existência do Senhor, eu quero ser galardoado em estar contigo. Você pode ganhar presentes, você pode ganhar presentes humanos, algum presente, é bom isso, mas ser galardoado pelo Senhor. Receber presentes do Senhor, receber bênçãos do Senhor, receber a presença do Senhor, isso é poderoso, isso é poderoso. E às vezes você está precisando de um milagre do Senhor, de algo, toque do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas na palavra, na Bíblia, elas se aproximaram do Senhor para ter algo, para serem tocadas, para serem transformadas, e o Senhor nunca as recusou, o Senhor nunca as afastou, o Senhor sempre transformou em bênção a sua presença. O Senhor está presente na tua vida. E Ele é galardoador dos que o temem. Se você temer ao Senhor, a graça dele tem abundante provisão para ti.
A graça dele é infinita. A graça dele não termina. Joel, mas eu estou enfrentando uma montanha muito grande, eu não consigo enxergar, eu não consigo avançar. Deixa eu te falar em outro versículo, Tiago 5, 16, tem um versículo que diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você é justo, você creu no Senhor, creu na justiça dele, creu que ele morreu por você, então muito pode a tua oração, a tua súplica, a tua intercessão. Peça a ele com todo o teu coração. Então, queridos, a resposta às nossas orações, assim como o suprimento às nossas necessidades, isso tem a ver com essa postura de fé. Se posicione em fé. Igual a Leni falou aqui: Senhor, aumenta a minha fé. Isso. Pai, aumenta a minha fé, amplia a minha fé. O Senhor tem isso para ti, em nome de Jesus. Queridos, na Bíblia toda, tem pessoas que tiveram imensos desafios a serem enfrentados. E uma coisa que eles tiveram foi uma atitude de fé e de confiança. Pai, eu vou chegar lá na frente contigo, agarradinho a ti, abraçado ao Senhor. Eu vou andar sobre as águas, eu vou subir montes, eu vou escalar montanhas, eu vou ser curado, eu vou ser ressuscitado, eu vou ser liberto, eu vou ver transformação através da intervenção do Senhor. Oh, glória a Deus! Na Bíblia aconteceu isso, pessoas andaram sobre as águas, pessoas tiveram esse toque e nós vemos isso ainda. Mas qual é o segredo? Confiar no Senhor e ter fé. E fé de você falar: Pai, eu levanto os meus olhos para o monte. É daí que vem o socorro, Pai. É falar com Ele. Agora, você está disposto a pagar o preço em oração e jejum, nessa escalada da montanha? Em perseverar na palavra, em enfrentar multidões, em abrir mão da tua reputação, em abrir mão do teu orgulho, em abrir mão da tua notoriedade social? Você está disposto a ser radical para o Senhor, radical na tua crença em relação a Ele? Queridos, isso é poderoso, porque a graça do Senhor vem quando você abraça com ânimo, com ímpeto. Essa semana nós tivemos a morte no Brasil do Silvio Santos, um homem que tinha várias qualidades, mas uma coisa que era notável dele era a qualidade dele fazer tudo do que ele tinha com muito ânimo, com muito gosto, com muito afinco e com muita transparência. Ele tinha, o coração dele estava no que ele fazia. Então deixa eu te falar uma coisa, e isso era nítido, isso trazia resultados para ele. Querido, ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, porque muito pode a súplica de um justo. Então esteja com o Senhor com todo o teu coração. É tempo de chorar? Chore. É tempo de se alegrar? Se alegre. É tempo de se regozijar? Se regozije. É tempo de dar glória a Deus, dê glória a Deus. É tempo de interceder, interceda. É tempo de jejuar, jejue com todo o teu coração. Seja radical na tua fé e na tua confiança com o Senhor. Mas, queridos, o Senhor já nos deu, o Senhor já fez. Mas sabe de uma coisa? Tem um povo de Israel, Deus prometeu que ia dar a terra de Canaã para eles. Eles já tinham, mas eles precisaram se apropriar. Eles precisaram enfrentar os inimigos e os derrotar lá na terra. Pô, mas Deus podia ter dado de mão beijada. Pois é, a parte que Deus faz é te dar a bênção, é te dar a graça, é te dar o favor. Mas a tua parte é apropriar disso, como o povo de Israel fez com a terra de Canaã. Eles tiveram que vencer Jericó, tiveram que vencer gigantes, tiveram que vencer os inimigos, mas a terra já era deles. Então toma posse do que o Senhor te deu e se aproprie daquilo que Ele deu, sem medo, com ousadia, com fé. Então você precisa ter essa ousadia, essa fé para crescer em Cristo, para avançar em Cristo. Oh, o Senhor tem tremendas bênçãos para ti.
Não tenha dúvida da bondade dele. Não tenha dúvida do que ele tem para você. Não tenha dúvida da graça e do poder de Deus. Lá em Romanos 5:3 diz que, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Então o Senhor está gerando em você perseverança, posicionamento de fé. Então, quando você tem alguma necessidade, alguma montanha a ser vencida, saiba de algo. É a oportunidade de você avançar, crescer mais um patamar em fé e testemunhar do poder sobrenatural de Deus. Ou seja, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu tinha uma dificuldade intransponível, mas agora eu venci. Eu tinha uma montanha que eu não sabia o que fazer, mas o Senhor me deu graça e eu consegui transpor, porque Ele foi capaz, Ele me sustentou. Aleluia! Agora, queridos, existem montanhas que não se movem. Por que a minha montanha não se move? Não sai da minha frente. Tem um versículo lá, Marcos 11:22, ele diz o seguinte, Deus diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que assim se fará o que diz, assim será com ele. Eu queria ler com você de novo esse versículo. Talvez você está enfrentando uma montanha intransponível, impossível, que você fala assim, não vai dar para eu... Deixa eu te falar, tende fé em Deus. Isso é para você essa palavra, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte que está na tua frente, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será também com ele. Queridos, nós temos frequentemente, irmãos, tem muitas aflições, tem uma grande aflição, uma grande montanha. E aí, essas pessoas às vezes se questionam a sua fé. Questionam e falam assim, mas por que essa montanha não se move, não sai da minha frente, não sai da frente aqui, por que ela está aqui? Deixa eu te falar, a montanha, ela tem 3 questões que são importantes, né, nessa questão da montanha. Existem montanhas, querido, que nós apenas, às vezes, nós vamos comandar a montanha e elas vão ser lançadas no mar. Você vai dizer à montanha, sai, em nome de Jesus, e ela vai. Existe um segundo tipo de montanha que ela deve ser escalada e ela deve ser conquistada por força do combate espiritual. A Bíblia fala que tem castas de demônios que só sai com jejum e oração. Você precisa conquistar, você precisa batalhar. Tem umas que você vai falar, a montanha vai sair. Outras que você precisa conquistá-las espiritualmente. Você precisa lutar para conquistá-las em nome de Jesus. Você precisa se posicionar. Agora, existem montanhas que você não vai escalar, que você não vai declarar elas, saia, mas você nem vai contornar, mas você vai precisar simplesmente evitar essa montanha, porque o Senhor te negou acesso a ela. O Senhor falou, não, essa montanha aqui não é para, essa luta não é para você. Amém? Eu não sei qual é o teu caso, mas você precisa ter clareza a essa montanha, o que o Senhor quer em relação a essa montanha. É para eu escalar? É para eu declarar essa montanha? Ou essa montanha não é para mim? Essa montanha não é para eu escalar, não é para eu estar nela? Então você precisa orar ao Senhor nessa manhã, que o Senhor te traga clareza. Amém? Saber que tipo de montanha você está enfrentando, porque isso vai te determinar a tua atitude em relação a essa montanha. Isso vai fazer com que você seja mais que vencedor em relação a essa montanha que se enfrenta. Às vezes você está tentando escalar uma montanha que o Senhor falou, não, opa. Às vezes você está declarando a uma montanha, vai para o mar, sai daqui. Mas essa montanha é para você evitar. Tenha clareza. Ouça do Senhor. Por isso, queridos, que tudo vem do Senhor. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Oh, queridos, que o Senhor te dê sabedoria. Peça sabedoria. Fala, Senhor, eu preciso de sabedoria para essa montanha que está à minha frente. O que é que eu tenho que fazer? As montanhas, elas falam
segundo as Escrituras, de desafios, obstáculos, mas falo também de um lugar de íntima comunhão com o Senhor, onde você conhece o Senhor face a face. Queridos, Deus dá planícies férteis para aqueles cuja força e constituição são pequenas. Agora, Ele reserva as montanhas para aqueles que têm uma natureza mais resistente, que são mais ousados na sua disposição. Montanhas também, queridos, têm a ver com... embora às vezes são difíceis de ser conquistadas, ela tem a ver com uma bênção privilegiada que Deus dá àqueles que especialmente encontraram favor do Senhor. Então, queridos, as montanhas, elas falam de dificuldades, de obstruções, de barreiras que você tem. Ou às vezes existem barreiras que vão te tentar impedir, te separar daquilo que você tanto deseja. Se você está passando por isso, uma barreira que te impede de avançar naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Deixa eu te falar, peça ao Senhor, vamos pedir ao Senhor nessa manhã, para Ele nos dar sabedoria e entender isso. Lá Caleb, olha só, Deus já tinha dado algo em Canaã para Caleb. Mas Caleb pediu para Josué uma montanha. Caleb pediu para Josué uma montanha. Olha só, o versículo Josué 14:12. Olha o que diz lá. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Que interessante. Caleb pedindo para Josué algo que o Senhor já tinha falado com ele. Quando você pede uma montanha, você está pedindo por guerra. Mas uma guerra que tem grande recompensa, porque montanhas falam do nosso destino, que Deus planejou, projetou. Deus projetou vitória para você, lugares altos para você. Queridos, esse pedido de Caleb, Senhor, me dá essa montanha que o Senhor já tinha planejado. Peça isso ao Senhor. Pai, me dá aquilo que o Senhor já falou quando eu era criança, quando eu era jovem, quando alguém trouxe uma palavra. O Senhor falou comigo claramente isso, aquilo. Eu quero isso para mim, Senhor. Esse foi o pedido de Caleb. Aquela herança já havia sido dada, aquele monte já havia sido dado. Mas mesmo assim, ele pediu. Mesmo que Deus já tinha dado para ele, ele pediu. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Peça ao Senhor. Mas Deus já falou, eu preciso. Tem pessoas que deixam para lá. Quando você ora, você está pedindo, você está clamando, você está falando com o Senhor, você está valorizando a presença dEle. Você apenas não está pedindo algo para você individual, para os teus próprios deleites. Mas quando você fala com o Senhor, você está valorizando a presença dEle, a glória dEle. Isso é poderoso. É isso que Ele quer. Quando um filho pede algo para o pai, como é bom. Não é só pela coisa dada, mas é pela comunhão, é pelo relacionamento. Olha só, o Senhor tem algo poderoso a fazer. O Senhor reconhece que o nosso coração, ele às vezes é confuso, às vezes a gente tem ideias que não são tão legais. Ele sabe disso, mas Ele se alegra em pedir, em que nós peçamos, em que nós falamos, em que nós nos apropriemos pela fé da bênção. Amém, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as montanhas, elas são muito bonitas também. Você sobe uma montanha, você tem uma visão muito bonita, mas ela também é traiçoeira. Ela é traiçoeira quando você atravessa essa montanha. Mas sabe o que o Senhor prometeu lá em Salmos 18:33? Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me fez firmar nas alturas. Ele firma os teus pés como a corça e Ele nos faz caminhar nas maiores alturas. O Senhor vai te fazer caminhar nas maiores alturas. Então, mesmo que seja difícil, ou mesmo que seja bonito, aliás, às vezes vai ser difícil e vai ser até traiçoeiro você andar na montanha, mas o Senhor te faz andar por lugares altos como a corça. Amém, queridos? Ele sustenta o teu pé, Ele sustenta o teu caminhar em nome de Jesus. Agora, algumas montanhas, elas devem ser, então, escaladas. Elas devem ser subidas. Você deve subir na montanha. Isso é importante. Ela deve ser escalada com um passo de cada vez, a cada momento.
sei se vocês lembram lá no Monte Horebe, Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés e onde também Elias fugiu quando a Jezabel o ameaçou. Pois é, esse monte é um monte muito grande, ele tem mais ou menos 4.000 metros da base até o cume dele. Ele tem, de altura, ele tem 3.000 metros, mas para subir você demora mais ou menos 3 horas para subir esse monte. E ele precisa ser subido à noite, escalado à noite. Por quê? Porque ele é um monte muito alto, muito íngreme, muito complicado. Mas Deus deu os 10 mandamentos para Moisés aí. Ele falou, eu vou falar contigo, sobe aqui nesse monte. Ele escalou esse monte para ouvir a Deus. Deus podia ter falado com ele lá embaixo. Deus podia ter dado os 10 mandamentos para ele. Mas ele teve que escalar tudo isso para ouvir a voz de Deus. Ele teve que subir. Ele tinha 80 anos de idade. Com certeza na subida ele teve que usar as mãos, teve que usar os pés. Se você já fez escalada, subir um monte não é fácil. Ele teve que provavelmente se ajoelhar, teve que subir ali com toda a força. Ele teve que se desgastar para subir aquele monte. Oh, queridos. Apesar de Deus poder ter falado com ele lá embaixo, o Senhor disse assim para ele, sobe para cá. Em Êxodo 24:12. Vem para cima, vem para cá. Sobe aqui essa montanha. O Senhor está falando com você, sobe essa montanha. Há um princípio claro nessa subida aqui de Moisés no Monte Sinai. Todas as coisas de Deus nos são dadas de graça. Mas todas elas envolvem um trabalho com Deus, com perseverança. Para você não desistir, para você crescer nele, crescer no Senhor. Isso tem a ver com o trabalho da oração. Esse trabalho de escalada, ele nada mais é do que a oração, do que você falar com Deus. Moisés precisou escalar a montanha. E esse subir de Moisés tem a ver com, é um símbolo da oração. Nós vamos orar daqui a pouco com você. E isso é uma coisa que você deve fazer, orar sem cessar. Essa subida não havia corrimão, não havia um elevador, não havia escada, não havia atalhos. Ele precisou subir a montanha, escalar essa montanha. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. 3 coisas sobre a oração. Não há substituto para a oração. Hoje nós queremos substitutos para tudo, mas não há substitutos para a oração. Há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Você precisa se posicionar em oração em relação a essa montanha que você está enfrentando. Faça um jejum radical. Às vezes não depende da oferta que você dá, isso não vai substituir a oração. Se você vai no culto, se você vai na célula, se você tem empatia, você é uma boa pessoa, faz boas obras, isso não substitui a oração. Se Moisés não tivesse escalado essa montanha, fosse lá buscar o Senhor de todo o coração, ele não teria recebido tudo aquilo que Deus tinha para ele. Com certeza ele deve, no caminho ele deve ter cansado, ele deve ter parado, mas ele não desistiu, ele foi até o fim, ele perseverou. Não tinha outro caminho para ele receber as bênçãos de Deus, não tinha outro caminho para ele receber a promessa do Senhor. O caminho era só um, não havia outro caminho para ele estar em conexão com o Senhor. Queridos, há coisas que não vão mudar na tua vida. Não vai ter outro jeito de você receber o milagre do Senhor, somente pela oração, somente por você se dobrar o joelho e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Ore, querido, até que algo aconteça. Ore com perseverança. E mais, não há um atalho para a oração. Não há um atalho. Você precisa orar e você precisa clamar. Não tem atalhos. Não existe atalhos. Tem coisas da tua vida que só a oração vai resolver. E só a oração que vai trazer o milagre e a materialidade da bênção do Senhor sobre você. Queridos, orar não é fácil. Eu não tenho facilidade de orar. É uma luta, é um desafio. Agora você precisa se posicionar. Vou orar, é fácil. Não é uma luta espiritual. Às vezes até um fardo. Mas você precisa se posicionar. Nós somos homens e mulheres que não temos outra solução que não orar, que não colocar o nosso coração ao Senhor e falar, Pai, vem o meu encontro. Então nós precisamos de disciplina, perseverança.
Às vezes é um trabalho que às vezes é exaustivo, é extenuante. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem atalho para que essa montanha seja escalada. O atalho é a oração, uma vida de buscar a Deus. Às vezes no início é complicado. Para Moisés, como foi complicado, não sei se no início, no fim, para ele, mas foi complicado subir dessa montanha. Querido, Deus não falou com Moisés até que ele subisse lá no cume. Até que ele tivesse terminado a sua escalada. Deixa eu te falar, Deus vai falar contigo até você chegar lá. Não fica no meio da montanha, vá até o fim. Insista em oração. Insista em oração. Tem pessoas que oram, mas falam com todo mundo, que quer pedir conselho, que fala para a igreja toda dos seus problemas, das suas dificuldades, fala para quem não deve, fala para os enviados do inferno. Antes, primeiramente, ore ao Senhor, peça ao Senhor, clame ao Senhor, escale essa montanha em oração em nome de Jesus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Muito pode a oração, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? A súplica aqui, a palavra grega eficaz, aliás, ela é energel, ou seja, é de onde provém a palavra energia. Eficaz tem a ver com que a oração libera a energia celestial do trono de Deus. A oração libera a energia celestial. Tem pessoas que acham que tem um botão, que a oração vai ser um botãozinho, pum, a coisa vai acontecer. Não, a oração tem a ver com subir esse monte, com escalar esse monte. Tem a ver com, não é um botão assim que você fala, orei, pum, aconteceu. Não, você precisa persistir, permanecer na presença de Deus. Quanto mais você ora, mais fácil, mais agradável a oração vai se tornando, mais a presença de Deus vai se tornando real dentro da tua vida. Então, queridos, quanto mais você sobe a montanha, mais fácil é escalá-la. Quanto mais você sobe a montanha, mais a expectativa da presença de Deus vem sobre você. Oh, glória, que você possa continuar subindo a montanha, orando, posicionado em fé, sabendo que o Senhor, Ele vai dar a vitória a ti, Ele vai de alguma forma mudar a tua realidade em nome de Jesus. Só Ele pode fazer e só oração. E finalmente, querido, não há recompensa fácil, mas os que oram recebem. A montanha pode ser difícil de escalar, mas o topo da montanha é o lugar de recompensa. Somos recompensados com as respostas às nossas orações. Mas melhor ainda é nós sermos recompensados com a comunhão que nós vamos ter lá no cume do monte com o Pai. Amém, queridos? A necessidade que você tem, a dificuldade que você tem, é bênção você ter a resposta a isso. Mas é mais bênção você chegar lá em cima, no cume da montanha, e você ver a Deus como Ele é. Ter comunhão com o Senhor Jesus. Ser tocado por Ele. Tocar nas vestes dEle. Abraçá-lo. Ter comunhão com a intimidade com Ele. Amém? Eu queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, vem com graça sobre os teus filhos. Vem com poder sobre os teus filhos. O Senhor conhece, Pai, cada um dos caminhos que cada um tem trilhado, Pai. O Senhor conhece os desafios, as dificuldades. O Senhor conhece as frustrações, Pai. Pai, que os teus filhos possam ter sabedoria para enfrentar as montanhas que têm vindo à frente deles. E, Senhor, eu falei nessa manhã sobre aquela montanha que precisa ser escalada, precisa ser subida através do nosso posicionamento de fé em oração. Pai, que os teus filhos tenham clareza e revelação do poder da oração. Não como um botão automático e mágico. Não como algo, Pai, que vai trazer algo instantâneo, mas como uma comunhão, como um desenvolver de uma intimidade contigo. Faz um milagre, Pai. Faz algo poderoso na vida dos teus filhos. Renova as forças, renova o caminhar, renova a visão, renova a fé, para que cada um dos teus filhos possa ter a clareza de que o Senhor vive, de que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, em nome de Jesus. Faz um milagre, Pai. Pai, mas que não queremos só que a montanha saia, Pai, mas nós queremos escalar essa montanha.
e ver o Senhor lá no cume dela. Queremos ver o Senhor lá no alto, custe o que custar. Nós seremos perseverantes em te buscar, em ver a tua glória manifesta mais e mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja contigo durante esse dia, durante essa semana. O Senhor, Ele tem algo novo para você. Ele tem montanhas para você escalar. Escale elas. Sempre em oração. Abra a tua boca sempre falando com Ele. Não se importe às vezes com a montanha, não. Não fica preocupado com a montanha. Mas escale ela em oração. Olhe para o Senhor. Lá você vai ter a recompensa. Lá você vai ver o Senhor e a glória dele. Em nome de Jesus. Um grande abraço. A paz.